Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês porque é que os povos indígenas e os indígenas são contra o colono capitalismo, o neoliberalismo e o hiperliberalismo. Tem alguns aspectos que eu penso que são muito importantes e que fundam esses pensamentos, né? Que vão, né, contraria tudo aquilo que os povos indígenas pensam. Primeiro, né, o colonialismo, que tem essa característica de invadir, se apropriar das riquezas, de explorar a mão de obra escrava, né, dos povos que são dominados. Então, os povos indígenas e os indígenas não se relacionam assim com outros povos. O relacionamento é de convivência solidária, convivência fraterna, de trocas entre si, né? Então, portanto, essa não é uma característica. O capitalismo, que já é, né, uma evolução do colonialismo, ele propõe, né, também a explorar a mão de obra e explorar os recursos naturais e acumular riqueza para pouquíssimas pessoas, né? Vocês veem agora que a gente aqui nesse território pulou de 34 bilionários para 54, ou seja, nesse período de crise em que as pessoas estavam empobrecendo, né, mais 20 pessoas exploraram mais, sabe-se lá de que forma, exploraram mais recursos naturais, exploraram mais pessoas, né, para deter mais poder econômico. Os povos indígenas não entendem, né, que essa é uma forma, né, de se relacionar no mundo, né, que tendo o suficiente para você sobreviver e reproduzir a vida, né, de uma forma tranquila, harmoniosa, inclusive com a natureza, é suficiente para a sua relação no mundo, né? O neoliberalismo, o hiperliberalismo, além desses aspectos, né, que inclusive avança na destruição do que se diz Estado, né, porque o Estado ele garante, né, algum tipo de mediação. Esse não é o Estado que atenda aos interesses dos povos indígenas, mas ele garante o mínimo de mediação das relações sociais, né? E aí, inclusive, dos direitos dos povos indígenas, de forma limitada, mas atende. O neoliberalismo, né, ele ataca, ele fala que o papel do Estado tem que ser muito menor do que o papel que ele tem e que ele, inclusive, não deve mediar os interesses sociais, né? Então contraria a própria possibilidade, né, dos povos indígenas e dos indígenas existirem. E o hiperliberalismo, né, que já é o agravamento ainda de tudo isso, né, ele também vai criando uma cultura individualista, né? O capitalismo, o colonialismo, né, o neoliberalismo, ele já vem trabalhando isso, né, essa ideia do indivíduo como mais importante do que o coletivo, né? Mas com o neoliberalismo, e hoje alguns pensadores falam do hiperliberalismo, né, também cria uma cultura do individualismo, né? Você tem que ser o único, você tem que ser o primeiro, você tem que ser o melhor de todos, né? E a cultura dos povos indígenas sabe que é fundamental, né, a convivência coletiva, é fundamental a solidariedade, é fundamental os jogos, é fundamental as brincadeiras coletivas, é fundamental você se afirmar enquanto um grupo X, Y ou Z, né? E nesses últimos anos aí que a gente vive sobre essa égide aí, que ainda é consensualmente chamada neoliberal, todos os espaços, né, de convivência coletiva foram atacados, né? Foram ou destruídos, ou fragilizados, ou fragmentados, né? Alguns exemplos que eu vou dar para vocês, que as escolas públicas, né, têm sido atacadas, né? Então tem uma fragilidade hoje, né,
dessas instituições, as associações de bairro foram atacados, né? Os sindicatos foram atacados, né? Que são espaços de sociabilidade e geralmente são espaços de sociabilidade do povo, né? O povo mais pobre que ali fazem suas trocas, fazem suas reflexões, né? E estabelecem vínculos afetivos e vínculos de solidariedade, né? E aí por que é importante para o neoliberalismo, hiperliberalismo, né, atacar a solidariedade? Porque ao atacar a solidariedade nos impede de refletir, né, sobre esse mundo e sobre o que esse mundo está provocando, né, em nós coletivamente. Não está provocando só no indivíduo, está provocando no coletivo, né? E aí tirar essas impressões, pensar sobre esse mundo, né, é o que, né, o neoliberalismo, o hiperliberalismo não quer, porque se pensar sobre ele, não vai querer viver nele. E aí uma coisa é uma pessoa, né, pensando isso, outra coisa é um grupo maior. Então os povos indígenas sabem que isso é fundamental, né? Pensar esse lugar no mundo e o que é esse mundo que está sendo colocado para nós. Vejam a força dos Yanomamis nesse processo que eles sofreram lá. Ela se deu exatamente por causa disso, né? Porque, né, eles localizam que esse mundo que está sendo construído é do povo da mercadoria, né? E o povo da mercadoria não está preocupado com outro elemento que é importante para os povos indígenas, que é a relação com a natureza, né? Com a relação com a nossa morada, né? Que ela é fundamental para a nossa existência, né? E o neoliberalismo, hiperliberalismo, capitalismo, colonialismo não estão preocupados com a natureza. Tanto é que a gente está aqui, né, à beira do apocalipse climático, né? Como vários pensadores também indicam, que em 2030 ele será irreversível, né? E o Davi Yanomami, por exemplo, tem alertado muito para isso, né? Para esse colapso que está ocorrendo, né? O Ailton Krenak também tem falado, né? Para a gente pensar nessa coisa de adiar o fim do mundo, né? Então é isso. O neoliberalismo, o capitalismo, o colonialismo, o capitalismo, neoliberalismo e hiperliberalismo é contra a vida, mas coloco que é frontalmente, nós os povos indígenas, os indígenas são frontalmente contra esses modelos de reprodução da vida, porque na verdade destrói a vida, né? Nós somos radicalmente contra essa estrutura social e econômica que tem sido montado, né, para a destruição da vida e para a destruição do planeta. É isso aí, e nos vemos aí na próxima conversa. Mas antes de terminar, vocês já sabem, por favor, né, ali vocês vão lá, clicam no gostei, né, aciona o sininho, compartilhe as nossas publicações, se inscrevam no canal e se vocês puderem colaborar, né, vocês já sabem, né, o nosso Pix é tvembaú@gmail.com.br. Muito obrigado e até a próxima.